Bom dia, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia. E você, Sueli, tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo Bom jóia. dia, tudo jóia. Bom dia, pessoal. Bom, então, hoje nós vamos fazer, então, a capacitação da equipe técnica, né? Quer dizer, da equipe, né? Não sei, da equipe responsável pela meta 2, né? Que é o do registro das publicações do DCIT. E aqui até anteriormente já estava conversando, né, com as meninas, para ver se já tem um início de um mapeamento que foi confirmado pela Josicélia, né, que já tem um mapeamento, e a ideia de hoje é que vocês vejam como acontece, né, por dentro, digamos assim, né, o registro dos documentos, tá bom? Eu compartilhei já a minha tela, porque eu estava mostrando para elas aqui, se esse documento aqui seria um documento possível de registro. Se não, eu queria ver se vocês podem me indicar um outro documento, só para a gente fazer algo já dentro e que também eu possa reaproveitar, né? Como um documento que fique registrado. E a ideia de vocês é sempre registrar na PIE e também na Lilacs e na Colecionasus, né? Essa interface vocês conhecem? Tapie? Nós conhecemos, sim. A gente foi apresentado, mas, assim, talvez a Ludmilla tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado, aí ela vai saber dizer, mas a gente chegou a ser apresentado para essa plataforma PIE, né? Eu acho que foi pela Verônica, inclusive. Tá. Eu estou perguntando porque essa base de dados, como vocês podem ver aqui do lado, ó, tem um filtro diferente, né? Um cluster diferente, que se chama coleções, que ele categoriza, né, os tipos de documentos que vocês publicam, tá? Isso aqui é importante porque modifica também na hora da entrada dos dados lá no sistema FIAdmin, que é o site onde vocês vão fazer os registros, tá bom? De resto, aqui no canto direito dos clusters, né, que é o assunto, perdão, país de publicação, idioma, são os campos standard, diríamos assim, né, metodologia Lilacs pura. E aqui é o que tem de diferencial com relação às outras bases de dados, né? Então, se vocês vão fazer um registro que vai incluir MPE, vai ter que fazer essa marcação aqui com esses nomes que aparecem aqui, tá? Bom, então, basicamente, se a gente abre um registro bibliográfico, né, a gente vai ter a informação do título, como vocês estão vendo aqui, autoria, ano de publicação, um resumo, assuntos e o link para o texto completo. Isso é o que o usuário vê pela interface externa, tá? Então, quando nós vamos no sistema FIAdmin, vou começar desde o comecinho. Esse é o site, né, onde nós fazemos os registros bibliográficos. Então, a pessoa que for fazer o registro bibliográfico vai receber um usuário e essa pessoa também vai vai definir qual senha vai usar. Nós da Bireme, nós não sabemos, tá? Deixe-me vir aqui. Bom, então, uma vez que a gente entra aqui no sistema FIAdmin, eu vou entrar direto na parte mostrar um pouco do sistema e um pouco do documento, tá? Então, quando a gente entra aqui no sistema FIAdmin, que é a plataforma onde nós fazemos os registros bibliográficos, mas não só, a gente tem aqui, né, o painel de controle, que tem o meu login, o meu código de centro cooperante e as redes para as quais eu contribuo. Aqui também as minhas ações recentes, tudo que eu andei fazendo de ontem, antes de ontem, depende do quanto a gente usa, mas sempre vai ser as últimas ações que nós fizemos no sistema. Aqui, a da área da direita, né, vários mensagens que nós, como gestores do sistema, fazemos aos usuários. Então, aqui, por exemplo, uma orientação sobre a indexação de documentos de COVID, se tem dúvidas, escrever aqui nesse formulário, procedimentos de segurança, tá? Quando nós fazemos fechamento do sistema para manutenção, a mensagem também vem dentro de uma caixinha como essa aqui, tá bom?
Antes de ontem mesmo, nós tivemos uma parada, mas essas paradas são uma vez por mês, no máximo 2 vezes por mês, tá? Bom, ações recentes, e aqui, eu não sei se vocês vão ter esses casos, mas eu já tive. Como nós temos a base de dados e os nossos registros em um sistema integrado com toda a rede, pode acontecer de outro usuário do sistema reutilizar o seu registro bibliográfico, ou mesmo corrigir alguma informação que não esteja correta. Por exemplo, se eu digitei errado uma palavra de um título, né? Aí alguém que viu que tem um erro pode ir lá e fazer a correção, tá? Uma outra situação que pode acontecer e que você pode receber esse tipo de notificação aqui de modificação do seu registro é quando um outro usuário, por exemplo, muda o status do seu registro de publicado para apagado ou recusado. Quando é que essas coisas acontecem? Quando é que um outro usuário apaga seu registro ou recusa seu registro? Geralmente é um coordenador de base de dados, que trabalha com a qualidade dos dados, a curadoria, né, de uma base de dados. Então, se ele vê que um registro já existe e que a gente não encontrou ou não pesquisou esse documento antes dentro do sistema, ele vai apagar o registro que é mais recente. Por quê? Porque o registro mais antigo foi o que foi primeiro registrado. E se o nosso foi o que foi feito em duplicidade, então o nosso é que vai ser apagado. A única coisa que a gente sempre pede para o coordenador da base de dados é que tenha em mente que, ao mudar o status, não é apagado fisicamente, ele só muda o status, o registro continua, tá? Ao mudar o status do registro para apagado, verifique se todas as informações que estavam naquele registro que foi criado estão no primeiro registro, para que a gente não perca a informação, né? E, se não estiver, complementar o primeiro registro com a informação faltante. Por exemplo, no caso de vocês, que é essa interface aqui que tem essas marcações, deixa eu voltar aqui, essas marcações aqui de coleção, tá? Quando é que um registro ele é recusado? Quando ele não cumpre com os critérios de seleção da base de dados, tá? O que significa não cumprir com os critérios? Há um documento que não é da área de saúde, há um documento, se fosse Lilac, você não poderia registrar um documento sei lá, de Portugal, ou mesmo, sei lá, Espanha, dentro da base de dados Lilacs. O que não significa que eu não possa registrar documentos da Europa, da Ásia, de qualquer outro continente dentro da PIE, porque os critérios são diferentes. Então, importante, e vocês sabem, né, que na PIE nós temos, sim, publicações de várias partes do mundo, como vocês estão vendo aqui no país de publicação, tá bom? Então, cada base de dados tem um critério específico. Para a PIE, é possível, sim, registrar documentos de outras partes do mundo que não América Latina e Caribe, tá bom? Outro motivo para recusar. Aí é apagar, tá? Quando o link está quebrado. Então, se você não tem acesso ao texto completo, aí a gente apaga o registro, tudo bem? Então, assim, basicamente, assim, algumas regrinhas básicas aqui da gestão de registros e que acontecem, mas você sempre é notificado por essa listinha aqui, tá bom? Se alguém faz alguma mudança num registro que você criou, isso é importante também dizer, essa informação aparece aqui para nós. E nós podemos recusar e reverter a decisão feita por esse terceiro que fez as mudanças no seu registro. Tudo bem? Isso tudo, essas orientações, nós fazemos essas orientações para os coordenadores de base de dados e também para os bibliotecários que são centros cooperantes, tá? Hoje, na Lilacs, a gente tem mais de 700 centros cooperantes e tem já milhares de usuários, então, por isso que a gente faz todas essa introdução de cuidados aqui, tá? E outra coisa importante, pensando em segurança, é que os usuários são pessoais. A gente não empresta o nosso usuário para ninguém e a gente também não cria usuários genéricos. Por exemplo, biblioteca
DECIT, faz de conta, né? Ou bibliotecária DECIT, não, sempre vai ser Ludmila, ponto, sobrenome, né? E aí a Ludmila é que vai colocar a senha dela, tudo bem? Somente nós sabemos qual é a nossa senha, nós, usuários, sabemos qual é a nossa senha, e nós não podemos emprestar nossa senha para ninguém. Por quê? Porque cada um dos registros que nós fazemos, nós somos responsáveis por ele. Então, se algo acontece, nós também temos a responsabilidade sobre esse registro. Bom, falei tudo isso só para falar aqui da entrada, né? Bom, então, se eu vou criar um registro bibliográfico, o que é um registro bibliográfico? Principalmente literatura científica e técnica textual, né? A pessoa que for fazer o registro bibliográfico vai ter acesso a uma determinada base de dados, tá? Mas essas bases de dados, como vocês podem estar dando uma olhadinha aqui agora, elas são determinadas pelo tipo de suporte que ela tem, né? Então, assim, se é um site da internet, se é um banco de imagens, ele vai para recursos de internet. Se eu quero registrar um evento do DECIT, tem que registrar na base de eventos. Se eu tenho um vídeo, tenho um canal do YouTube do DECIT, que tem vários vídeos, posso registrar aqui em multimídia. Agora, essa produção textual que a gente vê na base de dados PIE, na Lilacs e na Coleciona SUS, que é a base do Ministério da Saúde, que representa a produção científica e técnica do Brasil, sempre vai ser aqui em registros bibliográficos, tá? O que mais que é possível registrar aqui? Legislação, recursos educacionais, tesauro, eu tenho acesso, mas porque sou da Bireme e tenho, na verdade, eu não mudo nada, eu só acesso, porque eu não tenho a gestão desse tesauro. Quem tem a gestão desse tesauro é o pessoal do DEX mesmo. Então, eu só acesso porque eu sou indexadora, tá? Então, quando a gente criar usuário para vocês, provavelmente vocês vão ter acesso a só essa base aqui, registros bibliográficos. A não ser que vocês saibam, a gente tem vídeos para registrar. Então, vocês pedem acesso para multimídia. Eu quero divulgar os eventos do DECIT. Então, pede acesso para eventos, tá? A gente vai dando os acessos conforme o usuário começa a colaborar com a base, o tipo de recurso, né, que ele quer registrar. Tudo bem? Bom, então eu vou clicar aqui e já abrir direto na interface do sistema, que é para o registro bibliográfico, tá? Eu estou mostrando o sistema primeiro, mas assim, tendo dúvidas, vocês me avisam. Como vocês estão vendo aqui, tem várias abas que são de acesso nosso. Os registros que eu, Sueli.suga, este usuário aqui, criei até hoje, foram 66 registros. Pouco, né, Sueli? Pouco. E normalmente esses registros eu fiz por ocasião de capacitação, porque no dia a dia eu acabo não fazendo registros bibliográficos. Então, eu fiz um registro aqui, não sei se é da Guatemala, já não lembro mais direito. Aqui era sempre, geralmente, ou é demonstração, no meu caso, ou são testes, tá? Então, por isso, assim, não é comum a gente ter vários registros tipo esse aqui, que são registros que são do capítulo de uma revista, tá? O normal é a gente ter, assim, o título de um documento e a entrada desse documento como um todo, tá? Bom, então, esses são os registros que eu já criei em toda a minha história com a Bireme, desde que implantou o sistema FI de mim, claro, que foi acho que 2014, acho que foi 2014. Depois, registros do meu centro. Então, vocês viram que aqui o meu código é o BR 1.1, que diz que eu sou da Bireme. Então, todos os registros que hoje estão em processamento ou que foram publicados por todos os usuários que têm o código BR 1.1, aparecem aqui nessa aba, né, de registros do meu centro, tá? A gente aqui também vê que também é possível fazer pesquisa dentro dessa aba. Nos meus registros, também tem a possibilidade de pesquisar, porque no meu caso tem pouco, mas a maior parte dos centros cooperantes tem muitos registros aqui, tá?
E aqui, esta aba é uma das abas mais importantes que a gente tem, se não a mais importante, né? Por quê? Porque aqui são todos os registros geridos nas bases de dados bibliográficas da BIREME. Da BIREME, entre aspas, porque a BIREME ela é responsável pela curadoria e gestão da base como um todo, mas cada base de dados possui um gestor principal, tá? A PIE tem um gestor, que eu creio que seja a Verônica, a Lila, que eu que sou responsável por essa base de dados, a Coleciona Suzy e a Sandra Teixeira, tá? Então, cada base de dados tem um ponto focal que faz a gestão dos centros cooperantes, também faz seleção de periódicos, tá? Então, são essas, assim, todas essas bases todas as bases de dados e todos os registros tramitam por aqui. Então, vocês veem, tem registro que está em construção, em criação, então está em rascunho. Registros que já estão com status de publicado. E se vocês olharem, aqui não tem muitos outros tipos, mas se vocês vierem aqui em status, vão ver que existem outros status. Migrado, que são a própria Lilacs, que antes não era gerida, né, com o sistema FAdmin, tem milhares de registros com status migrado. Então, toda a base que era gerida num sistema anterior foi migrada para cá. E não tem problema ela continuar com esse status, porque nós não editamos nada, desde que foi feita a migração, ela continuou do jeito que ela estava. Então, não mudou o status, está tudo bem aqui. E esse registro é visualizado pelo usuário final. Registro Lilacs Express, status Lilacs Express, é aquele que o editor do periódico faz a entrada básica de dados. Ou seja, ele só não indexa o documento, mas ele coloca título, autor, vários dados, né? Além do texto completo. Por que existe Lilacs Express? Porque as revistas, em geral, elas publicam muitos artigos e muitas vezes o bibliotecário do centro cooperante não dá conta de fazer isso na mesma rapidez com que os artigos são publicados. E a ideia é que a gente tenha, publicou, registrou, né? Assim que o artigo foi publicado ou está disponível, né? Mesmo que não tenha saído ainda oficialmente, se é que não é uma revista de fluxo contínuo, né? Porque hoje em dia com fluxo contínuo é assim, o artigo está pronto, ele é publicado, né? Mas se ele tem que esperar fascículo, então ele poderia ser registrado pelo editor uma vez que ele esteja pronto, tá? E aí ele fica disponível para pesquisa também, só que ele não tem indexação. E o outro perfil que a gente tem é o publicado, que é o iniciado, todo prontinho e feito dentro do sistema FIadmin, tá? Já com indexação, tá? Os outros eu já falei, né? Recusado e apagado. Tipo de registro. A gente pode fazer pesquisas aqui dentro, se é um artigo de um periódico, se é um livro, se é uma tese ou uma dissertação, se é uma série monográfica, se ele é um documento não convencional, uma tese pertencente a uma série, tá? E aqui também nós podemos fazer várias outras pesquisas, mas aqui é um dos filtros importantes, que são todas as bases de dados geridas dentro do sistema FAdmin. Vocês podem ver que a gente tem várias bases de dados de secretarias de Estado da Saúde, MTCI, né, que vocês... saúde perinatal, a própria Lilacs, as bases de dados dos países, né, Bolívia, Peru, Argentina, Guatemala, Venezuela, enfim, todas estão aqui, tá? E a primeira coisa que eu faço, isso é só uma visão geral, tá? Aqui, na outra aba, essa é uma que geralmente quem utiliza, né, revistas indexadas pelo meu centro, são esses artigos que estão com esse status Lilacs Express. Além do próprio editor que faz a carga dos seus registros, a BIREME faz coleta de registros do Cielo, tá? Então, também ficam aqui pendentes todos os registros que foram coletados pela BIREME e carregados aqui, mas que estão pendentes de indexação e revisão da descrição. E, por último, quando alguém, né, faz alguma modificação no nosso registro, vem também nesta aba aqui de revisão da colaboração,
ok? Bom, isso que a gente viu aqui foi uma apresentação geral do sistema, tá bom? Aqui nessa bandeirinha a gente consegue mudar o idioma, tá? Para da interface, tá? E aqui você só sai do sistema. Bom, para que eu possa começar a demonstração, eu gostaria de saber se vocês têm algum outro documento diferente desse que eu tenho aqui em tela para a gente fazer uma demonstração. Deixa eu abrir aqui, eu acho que alguém está pedindo para entrar. Ai, a Ludmila tinha caído, agora que eu vi. Bem, vocês vendo essas... posso fazer a demonstração com esse documento que eu encontrei? Pode ser? Então tá bom. Estou esperando a Ludmila entrar, só um segundinho. Provavelmente vai ser a Ludmila que vai fazer o registro. Ainda tá dando problema aqui, ó. Porque então é importante a Ludmila ver, né? Ela tinha caído. Alguma dúvida até agora? Eu só mostrei uma visão geral do sistema mesmo, né? E algumas políticas importantes que a gente tem, tá? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, só falar, tá? Nossa, acho que ela tá com problema. Não tô conseguindo. Eu tô admitindo, não... Fica só rodando aqui, ela não consegue entrar. Agora foi. Ludmila, você nos ouve? Oi, sim, tô escutando. Tô Tá, escutando. Minha internet caiu aqui, desculpa. tá. É que até agora eu fiz só uma apresentação do sistema. Agora eu vou começar a mostrar o registro bibliográfico em si, tá bom? Bom, nós bibliotecários, a primeira coisa que a gente faz, né, para fazer uma descrição de um documento, descrição e indexação de um documento, isso que eu estou falando são os procedimentos básicos de um registro em qualquer base de dados. Não é somente na Lilacs ou na PIE ou na Colecionar-SUS, né? A gente faz uma análise técnica, leitura técnica, né? Então, nesta leitura técnica, a gente vai identificando os dados que a gente vai colocar no registro bibliográfico. Então, a fonte principal para nós identificarmos os conteúdos é esta página aqui que se chama Folha de Rosto, que traz, que é um documento publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Insumos Estratégicos em Saúde e o Departamento de Ciência e Tecnologia, Coordenação Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica. Esse aqui é o autor deste documento, é um autor institucional. Eu vejo aqui que ele é um relatório técnico, está aqui no título, monitoramento de vacinas em desenvolvimento contra SARS-CoV-2 é o título, data de publicação, e aqui tem também que é uma edição atualizada, tá? E publicado em Brasília no ano de 2020, mas aqui também tem esta informação do 30 de novembro de 2020. Esse documento me parece que ele é atualizado com frequência, né? Não sei se é mensal, atualização. Então, dependendo, a gente vai precisar colocar isso de forma diferente, tá? Bom, então essa aqui é a fonte principal. Não é a capa, a fonte principal. A capa, a página de rosto é a parte principal para a leitura técnica, digamos assim, tá? Aí tem a parte que traz, né, as outras informações referentes a uma citação, estou dando uma olhadinha aqui, 30 de novembro, recurso eletrônico. Bom, isso é uma referência, tá? Tem um sumário com apresentação, principais informações, objetivo, tal. A gente sempre dá uma lidinha para ver se encontramos o objetivo do documento. Vamos ver se tem objetivo. Vejamos aqui. Este documento foi elaborado pela coordenação, com a finalidade de monitorar informações sobre o desenvolvimento global de vacinas contra SARS-CoV-2 e auxiliar na gestão do Ministério da Saúde no processo estratégico de avaliação técnica e científica das vacinas. Esse é o objetivo do documento, né? Tem os métodos aqui.
não tem um resumo executivo aqui, assim, né? Nenhum resumo básico sobre o conteúdo ou quais vacinas foram revisadas aqui. Bem, esse documento tem aqui no total 141 páginas, mas vejamos aqui. 139. 139 páginas. As vacinas, plataforma, tipo de vacina. Publicações. Bom, ela tem tabelas. O que mais? Vou dar uma geral aqui. Olha, bastante referências, né? 277. Vou passar rápido só para... Bastante tabela. Gráfico. Ilustração, né? Bom, com essa visão rápida, não dá para fazer a indexação, mas dá para começar a descrever o documento, tá? Bom, como a gente vai pegar, copiar e colar textos do PDF, eu vou pegar um Word e vou pegar também... Eita, tô com um documento aberto aqui, pera um segundinho. Deixa eu fechar Sueli, esse. Oi. aqui é a Roberta. Desculpa te interromper, mas a gente pode também, se você quiser, mostrar um documento nosso aqui dos estudos que a gente produz, que provavelmente serão inseridos nessa base futuramente. Pode. Quer Para me fazer mandar esse para o chat? exercício, se você quiser, pode ser. Aí eu vou só pesquisar aqui, tá rapidinho, 2 minutinhos. Tá, maravilha. Enquanto isso, eu vou abrir um bloco de notas também, porque é bom para tirar os caracteres ocultos, porque hoje em dia, ainda bem, né, os documentos geralmente são legíveis por máquina, a gente copia e cola, senão a gente teria que digitar tudo e aí ficaria mais complicado, tá? Deixa eu abrir aqui o chat para esperar o arquivo. Vou fechar esse então. Não, peraí. Bom, enquanto a Roberta procura o documento, um procedimento fundamental que nós temos é, tendo o documento em mão, que façamos a pesquisa das palavras do título aqui dentro, tá? Não tem como eu fazer agora, mas como um exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, monitoramento de vacinas, né? Então, eu não preciso colocar o título inteiro, tá bom? Eu posso pegar e digitar aqui, monitoramento, é que eu já fiz a pesquisa, vacinas. E aí, dentro do sistema FADMIN, esse registro não existe, esse documento não existe, tá? Não sei se por outras palavras. Uma coisa que eu posso fazer também para ter certeza. Ai, menino do céu, isso aqui não dá para copiar e colar, não. Ainda bem que a gente vai trocar, ó. Isso é uma informação importante. A forma como o documento é publicado é importante para nós. Assim, seria bom que todos os documentos... Tá vendo? Eu estou tentando selecionar o texto e não consigo. O PDF, ele não deveria ser gerado como imagem. Ele deveria ser gerado como um documento legível por máquina, que é a de leitura OCR, tá? Então, esse documento, por exemplo, eu ficaria preocupada pela Ludmila, porque ela teria que digitar toda a informação, o que é ruim, tá? Por que que é ruim? Porque está sujeito a erros de digitação, tá?
E, infelizmente, esse modelo... Opa! Aí, ó. Eu consegui selecionar o 30 de novembro, mas não o título. Vamos ver aqui. Ó, aqui também não consigo. Estranho, né? Sueli, só te Ah, interrompendo, desculpa. Eu não consigo mandar pelo chat, porque é privado, mas eu te mandei por e-mail, tá? O PDF de um dos nossos relatórios. E aí foi de um estudo que ele não foi publicado pela editora, né? Ele é apenas um relatório, versão final de um dos estudos que a gente fez aqui. maravilha. Vou pôr aqui. Então, estamos com um documento. Vou fechar esse de vez, então. Tá, ok. Aqui. Bom, então, este é um dos estudos de vocês, né? Núcleo de evidências, 80 páginas. Serviço de produção de evidências. Ai, esse dá para copiar, que bom. Serviço de produção de evidências para apoio à tomada de decisão. Revisão sistemática rápida. Efeitos do uso de ovitrampas e outras armadilhas para monitoramento da população de campo de Aedes aegypti. Data. É uma revisão sistemática rápida. Ai, que bom, tem resumo. Mas não tem palavras-chave, tudo bem. Geralmente, o que tem palavra-chave do autor é o artigo de periódico. Se vocês conseguissem gerar já palavras-chave, ajudaria, né? Motivação, pergunta de pesquisa, introdução. Métodos. Vocês pesquisam a Lilacs ou a BVS? Eu acho que isso também é importante ficar claro, né? A gente Normalmente, pesquisa BVS. isso, normalmente é BVS. Teve algumas vezes que a gente restringiu para Lilacs, mas geralmente a gente deixa aberto. Tá. Estou só passando rápido para ter uma revisão geral só. Referências. Opa. Tabela, gráfico. Glossário. Tá. Então, vamos fazer esse aqui. Primeira coisa, então. Estudos sobre uso de ovitrampas. Ovitrampas. Vou fazer uma pesquisa por ovitrampas aqui, porque é uma palavra, assim, diferente, que pode ser que eu recupere menos registros dentro aqui do sistema FADMIN, tá? Mas se ele vier muita coisa... Protocolo sanitário. Protocolo sanitário. Tem ó, a gente faz uma pesquisa e já acha inconsistência, né? Tem documentos duplicados aqui, ó. Um deles a gente tem que tirar do ar. Esse documento não tem, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é, né? Esse documento não faz parte de uma série ou faz? Não vejo informação de série aqui. Então, eu acredito que não tenha série, tá? Como assim, série, Sueli? Por Seria tipo exemplo, uma sequência de revisão... publicações, tipo Isso, 2, 3. isso, revisão sistemática Ah, tá. rápida, revisão sistemática rápida, 2, sabe assim? Mas isso sempre vem no próprio documento. Aqui não vejo, então não colocaria como uma série, tá? Isso, ele Se não é tiver, série. tá, se tivesse, eu ia escolher outra coisa aqui. E é importantíssimo a gente fazer esse tipo de análise agora, porque se eu selecionar aqui o tipo errado, aí vai me dar problema, porque eu teria que refazer tudo de novo. Bom, primeiro procedimento que é identificar possíveis registros existentes não existe. Então, esse registro que eu estou criando é novo.
novo registro bibliográfico. E aqui a parte importante, muito importante, na verdade, tá? A escolha correta do tipo de documento que eu vou descrever. Esse documento não foi publicado por vias normais, ou seja, né, não é um livro, não tem ISBN, então eu vou escolher aqui documento não convencional, que é o que a gente chama de literatura cinzenta, tá? Se fosse uma série monográfica, revisão, como chama? Revisão sistemática rápida 1, aí eu escolheria aqui série monográfica, tá? Mas a característica do documento, não tem capa, não tem ISBN, não tem créditos outros, faz com que eu interprete como esse documento sendo um documento não convencional. Então, venho aqui, seleciono o documento não convencional e clico em selecione. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Bom, uma vez feito isso, eu vou vir aqui, eu já fiz a pesquisa, por isso não vou fazer de novo, tá? Nova fonte. E eu sei que este documento é importante para Lilacs Eu te agradeço aí o e convite, né, para conversar com a gente. PIE A gente e Coleciona SUS. Gabinete de Marketing do Estados Unidos do Brasil, que é uma instituição Opa, religiosa. Coleciona E aqui nessa SUS. reunião, Pronto. Então, esse documento vai aparecer em quais pesquisas? Na Lilacs, na base de dados do Ministério, Coleciona SUS, não só Ministérios, Brasil. E PIE. campanhas de marketing. O status eu não preciso mudar agora. Tipo de registro. É um material textual, tá? Por que tem tantos tipos aqui? Porque antigamente, e a gente tem legado, então a gente não pode tirar ainda, era possível usar o sistema para descrever vídeos, fotos, né? Só que hoje em dia a gente já tem aquelas outras fontes que a gente viu aqui, certo? Então não precisa mais. Só não tiramos por causa do legado e das migrações de base de dados. Então eu escolho aqui, material textual. Qual é a forma do item? Eletrônico, porque é um documento eletrônico. Dificilmente vamos ter esses outros tipos aqui, tá? Se não é um documento eletrônico, a gente pede para não escolher nada, deixa só esses tracinhos aqui. Mas aqui é eletrônico, né? Autor institucional. Sueli, como é que eu faço a descrição? Então, a primeira coisa é, se eu tenho dúvida, eu posso vir aqui, todos os campos aqui, ó, estão sublinhados, tá? Estando sublinhados, eu tenho um help. Então, eu venho aqui, clico e fico, se eu tiver dúvida, eu dou uma olhadinha como é a forma de entrada, tá? Ministério, também a gente consegue definir o tipo de papel desse autor, tá? Se ele é um editor, compilador, coordenador, organizador. Bem, então eu vou agora fazer a entrada desse documento. Todo documento de ministério, ele tem que vir com uma forma normalizada. Então, é Brasil, Ministério da Saúde, deixa eu só apagar uma parte aqui, porque esse não é do conselho. Então, aqui é a primeira parte da autoria institucional, porque é normalizado, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Então, eu, Sueli, olhando o documento, não tenho conhecimento suficiente para dizer o que significa COEV, DECIT e SCTI, tá? Então, o que pode ser feito? O bibliotecário vira COEV. Sueli, normalmente a gente insere na parte final do documento como se fosse uma citação, colocando essa questão da referência, né? Brasil, Ministério da Saúde. Não me lembro se a gente descreve também todas as outras. Lá no final mesmo, não no rodapé, mas no final do documento, tem um tópico de citação, justamente para contemplar essa normalização, sabe? Mas aí também a gente olhando agora pode ser uma oportunidade até para corrigir caso esteja errado. Eu acho que não sei se é mais abaixo, não me lembro Eu dei agora. um Ctrl+End e cheguei na última página. Agora estou subindo para ver se encontro a forma de citação. Deve Tá. estar antes dos apêndices, então. Acho que talvez. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Tá logo depois das referências. As Antes dos referências? apêndices. Antes dos apêndices, logo depois das referências. Limitações, conclusão.
Será que eu passei? Deixa eu ver. Depois das referências, né? Isso, desce um pouco aí. Aí, Parece que aí. enxerguei. Aí. Isso. Então, vou copiar, tá? Vou copiar aqui. Então, vou copiar aqui que fica mais fácil. E, como eu falei para vocês, deixa eu passar ele no Notepad só para tirar caracteres ocultos e Enter. Bom, então, eu vou juntar aqui, tiro esse espaço, esse pontinho no final também que é desnecessário. Ok. Agora sim, tirei todos os caracteres ocultos. Ctrl C. E agora eu volto lá no registro. Peraí. Ok. Não tem informação se é editor compilador, tudo bem, não tem problema. Se não tá, a gente não coloca. Sempre a informação tem que vir no documento, tá? Ai, só um pouquinho aqui, parece que tá faltando um espaço aqui, certo? É isso. Nunca deixar ponto final e nem espaço aqui no fim, tá? Gravar. Aí eu venho aqui, título. Igual. Como já tá aqui, facinho, vou de novo copiar e colar. Efeitos, monitor. Tirar o ponto e agora copio. E volto aqui. Título. Português. Ele existe em inglês, esse título? Não, no nosso relatório apenas em português. Tá, então vai ser necessário traduzir. Eu vou colocar aqui só por facilidade, tá? Depois vocês arrumam a tradução, tá? Só para fazer uma demonstração rápida. Mas, assim, idealmente, é bom a tradução do título, né? E também de resumo, já vir em inglês, tá? Se conseguir ter título em português e inglês, resumo português e inglês e palavra-chave em português e inglês, vai facilitar muito para o bibliotecário, tá? Não vou avaliar até que, não vou fazer tradução aqui agora, tá? Eu estou demonstrando, mas depois a Ludmila vem e corrige aqui para mim, tá? Bom, o que que eu fiz aqui? Se o documento viesse com o título já traduzido aqui, eu iria colocar aqui junto, add e título aqui. Como o documento não veio com o título em inglês, se estivesse no documento, ela faria isso, tá? Mas como não veio, ela traduziu, então, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, apagar, tá? Como foi ela que traduziu, eu que traduzi aqui só para... Ah, eu peguei espanhol. Não é espanhol não, quero inglês, tá? Então, eu venho aqui e coloco em inglês, não é espanhol não, eu que fiquei no automático porque eu estava fazendo uma tradução aqui, já foi no automático. Bom, páginas, tá? Então, assim, se vocês puderem mandar já com a tradução para o inglês, facilita e traz agilidade na descrição. Se vocês não enviarem com o título já traduzido para o inglês, o que que vai acontecer? O bibliotecário vai traduzir, tá bom? Eu não estou traduzindo, só copiei a gente para fazer demonstração. Traduzir rapidamente. Bom, páginas. 80 páginas, né? 80 páginas. 80. Não preciso colocar P no final, nem espaço P, tá? Não tem volume, informação descritiva. Eu venho aqui, isso ele, qual é como chama? A abreviatura. Se eu tenho dúvida, eu venho aqui e vejo, né, qual informação colocar em cada um dos campos, tá? Então, se eu for falar sobre outros detalhes físicos, eu vou usar essas abreviaturas aqui. Ilustrações, mapas, tabelas e gráficos, tá? Se eu fosse falar sobre extensão de do item, aí são outras e tem exemplos aqui, tudo bem? Então, como eu já sei qual é a forma de uso aqui, eu vou colocar, tem tabelas, opa, e gráficos. Tinha ilustrações também?
Não lembro mais. Deixa eu só dar uma passada. Vou deixar só esses dois, tá? Veio? Pronto. Gravar. Que mais? Ah, vocês devem ter ficado com uma dúvida aqui no título, na tradução do título, é por que a gente traduz e pede para o bibliotecário traduzir? Justamente porque a Lilacs ela é pesquisada por vários usuários do mundo inteiro. Então, assim, se alguém tem interesse por esse conteúdo aqui, ele poderia, através dessa busca pelo título traduzido, se ele realmente tem interesse, né? Baixar o documento e mandar traduzir para o idioma que ela tenha interesse, tá? Por isso que a gente faz a tradução. A ideia aqui do título traduzido para o inglês, mesmo que pelo bibliotecário, é a de que qualquer pessoa do mundo, né, consiga pelo menos identificar o tema, se realmente esse documento interessa para ele, tá? Por isso ele é traduzido para inglês. Bom, seguindo. O documento está em português, não tem número de registro DOI. Aqui, se tivesse alguma outra informação sobre nota, forma adicional do documento, se formas de reprodução, se fosse uma outra versão do original, mas não tem nada disso, não vou preencher. Imprenta. Aqui a gente pode colocar essa Coev MS, talvez MS SCTI, não? MSCTI. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente pode colocar abreviado, tá? Decorei. SCTIE. Se quiser, pode colocar tudo aqui, tá? É que eu não consigo copiar. SCTI. Ele não deixa eu copiar o código. SCT. Não. SCTIE. Só para seguir em frente, IE. Pronto. Mas pode colocar inteiro, tá? Edição. Essa é uma edição atualizada, né? Estava escrito lá. Então, tem uma forma abreviada para falar isso também. Sobre... Ah, não tem aqui o atualizada. Só para me contrariar, né? Então, aqui vai ed atual, tá? Que é a forma abreviada. Atual. E não precisa pôr pontinho no final. Por que que a gente não coloca pontinhos finais aqui das informações? Porque na hora do formato, lá na interface do usuário, tem a pontuação já, tudo bem? Então, não precisa colocar. Bom, data de publicação. Aí venho aqui, 16 de dezembro de 2020. 16 de dezembro de 2020. Se eu não sei a abreviatura, da mesma forma. Tem as abreviaturas aqui para espanhol, francês, inglês e português, tá? Então, novembro é 9. E aqui eu coloco a data no formato ISO. 2020, 11, 16. Opa, 16. Sempre nessa ordem. Ano, mês e dia. Cidade, Brasília. País de publicação, Brasil. Ah, eu posso selecionar? Posso, mas eu acho mais fácil começar a digitar que ele já seleciona sozinho. Símbolo, normalmente é o código que Eli, eu dou. só uma pergunta. Precisa do Ó, Brasília, vírgula, DF? Ou não, não? pode ser só Brasília, Tá. tá? Aqui no símbolo, geralmente, quando é um documento, por exemplo, da OPAS, todo documento da OPAS recebe um código. É isso que a gente põe aqui. Se no Ministério da Saúde também tem isso de ter um código, aí vocês preenchem. Se não tem, não põe nada. ISBN não tem, então também não põe nada. Assuntos. Se viesse no documento palavra e chave do autor, assim como vem nos artigos científicos, também seria necessário incluir, tá? E resumo. Tem resumo? Não tem. Mas o bibliotecário pode fazer um. Ah, tem sim, tem sim. Perdão, tem sim. Vou copiar então. É. Aqui eu digito. Melhor seria se eu pudesse modificar aqui, tá? Objetivo
para letras maiúsculas, porque isso vai impactar lá na frente, tá? Métodos. Da forma assim também pode funcionar, tá? Ficou com 2 Os o objetivo. Verdade. Tudo, ó. Bom, eu vou juntar aqui. Conclusão também. Tem que ser maiúsculo, né? Ele copiou só uma parte, né? Tudo bem, vou voltar lá. BVS, 2000 e tal. Este estudo tem... Passinho aqui, deixa eu voltar no documento de novo. Não, aqui. Acho que ele parou. Elegibilidade? Deixa eu ver. Não, meramente... Este documento... Não. Meramente. Ah, olha aí, olha. Ele cortou essa parte aqui. Na hora de copiar, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, aqui eu tenho que tirar. Foi até aqui. Ali era um texto de disclaimer, né? Bom, elegibilidade. Eu acho que parou por aqui. Vejamos. Elegibilidade. Pensei que ia copiar tudo. Ah, não. Aqui, elegibilidade. Por fim, 46. Aqui, conclusão. Conclusão. Aedes aegypti. Conclusão. Ah, ele chegou até o fim, sim. Ele só tinha um texto no meio do caminho, né? Então, conclusão, resultados. Eu não destaquei resultados. Onde está resultados? Tá na segunda linha. Isso. É. Resultados. Pronto. Ok, então a gente tem o objetivo, só para a gente enxergar, tá? Para ver que não faltou nada. Métodos, resultados, conclusão, acho que são estas as partes. 4 partes. 1, 2, 3, 4. Ok. Agora eu tenho que deixar ele no formato que normalmente a gente coloca para registro, nos registros bibliográficos. Tirar os espaços aqui e juntar tudo, tá? Igual um resumo de revista. Tira aqui. E acho que, vamos ver, ainda não. Tem espaço aqui. Onde? Aqui agora. Foi. End. Ah, não, ainda não. Tecnologias. E esse é o fim. Se essa é a última parte, resultados. Agora acho que deu certo. Ctrl X. Agora sim eu posso colar aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Tirei todos os espaços que havia na formatação do documento, né? Onde tinha uma quebra aqui, né? Eu tirei tudo. Tudo isso são caracteres que ficam ocultos e que são de formatação, mas que quando a gente coloca aqui no sistema, eles dão um problema na hora do processamento, tá? Por isso que a gente faz essa limpeza e formatação dos resumos. Não só dos resumos, de todos os textos. Então, ele ficou aqui, ó, sem o ponto final aqui e com um texto corrido como se fosse um resumo normal de um artigo de periódico, tá? Esse modelo de resumo é o melhor de todos, tá? Que é o resumo estruturado. Português e ok. Se tivesse em inglês, também seria excelente, tá?
Então, chegamos, ó, preenchemos todos os campos aqui da aba de metadados. Aí eu não falei dessas abas. Perdão. Então, esta primeira aba que vocês já viram, preenchimento, dados básicos do artigo, tá? Do documento. Agora, a gente vai para a aba de indexação, onde a gente vai colocar os assuntos, tá bom? Eu vou fazer bem genérico, não, bem rapidinho aqui, não vou fazer demonstração verdadeira, mas, de toda forma, o bibliotecário faz a indexação de forma adequada, analisando e lendo o título, o objetivo, para identificar os temas principais. Como descritores secundários, a gente utiliza geralmente, tá? Informação sobre a metodologia, tá? Sujeitos da pesquisa. Não, sujeitos da pesquisa a gente coloca em descritores pré-codificados. Mas sempre a gente faz, né, uma descrição do documento como um todo. Mas o principal sempre é acertar os descritores primários, que é o ponto focal do documento, tá? Houve trampas. Então, é uma revisão sistemática rápida, então é um tipo de publicação. Uso de houve trampas. Então, o principal aqui é houve trampas. A palavra mais importante dentro desse título aqui, por enquanto, é houve trampas. Armadilhas para monitoramento. Então, monitoramento da população também é importante. Será que tem que trazer uma informação que é população de campo? Talvez. E aqui, o Aedes aegypti, tá bom? Então, vamos dar uma olhada. Eu aqui estou fazendo uma indexação muito breve, tudo bem? Não estou analisando o documento com profundidade. Venho aqui. Houve trampas. Houve trampas. Não recuperou nada. Houve. Agora foi. Não. Armadilha. Armadilha. Extracelulares. Não tem também armadilhas. Aedes. Aedes aegypti tem. Aí eu tenho que dar uma olhadinha na hierarquia. Aedes aegypti, ele existe como sinônimo, esse termo, mas o descritor autorizado é Aedes, tá? Talvez crescimento e desenvolvimento. Quando a gente ficar com dúvida, o que a gente pode fazer? Também fazer pesquisa aqui. Normalmente, a gente faz pesquisa no Medlin, tá? Ovitrep. Vou colocar Ovitrepes, então, porque pode ser... E... não é pesquisa, mas... pesquisa em BVS, né, em qualquer base de dados, mas a gente pode ter uma noçãozinha, né? Fazendo pesquisa no Medlin e em inglês, provavelmente os registros que vão trazer são os do Medlin, tá bom? Poderia também ir lá no site da NLM fazer a pesquisa, tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque eu queria dar uma olhadinha como que as pessoas indexaram esse documento. Que não tem aqui, parece. Esse artigo está sem indexação ainda. Artigos novos não tem, né? 2021. Cláudia, os funcionários da C2E também acesso tem. através da VPN, né? Instalado nas máquinas de cada um. Acho que junto... Vou pesquisar por Aedes aqui, filtrar, porque vem os artigos indexados, né? Vamos ver agora. Agora deve vir, não? Ó, esse artigo aqui está indexado, tá? Então, pode ajudar. O controle de mosquitos, métodos, pode ser isso também, né? Mosquitos vetores, tá? Mas não tem ovitrepes aqui, tem? Deixa eu ver no título. Ah, tem sim. Então, normalmente, eu não vou fazer uma análise aprofundada, tudo bem? Eu tô sempre falando isso, porque para fazer indexação a gente tem que ler mais e pesquisar mais, tá? Mas então, controle do Aedes, então vamos dar uma olhada. Então, aqui,
houve traps, armadilhas, eles usaram como indexação aqui, controle de mosquitos, não tem nenhum que fala de armadilha, né? O certo é pesquisar mais e olhar mais, tá? Mas aqui é só para a gente fazer uma olhadinha rápida. Monitoramento de Aedes aegypti. Tem essa mosquito trap, ó. É uma específica. No Dex? Sim, mosquito trap. Eu acho que é com MOS. É. Vamos ver se vem aqui ou se veio muito. Sueli, a gente estava comentando aqui, vai ser interessante a gente adicionar, então, as palavras-chave do Dex já, né, nos documentos. Ajuda bastante. Pode já fazer esse processo, né? E traduzir o título e o resumo para o inglês, né? Isso, ajuda bastante, viu? Eu não achei qual que é o descritor que você falou. Achei só o trap, e ele deveria aparecer aqui. Qual que é o início da palavra? Tava escrito MOSQ, MOSQ, trap, tudo junto. É com Q. Não sei não. Você está pesquisando no Dex geral? Não, é o que estava no resumo do artigo. Tinha 8 estudos com esse termo. Então, ó. É um trap específico, eu acho, né? Mosquito. Com Q. Tem o. Aqui, mosquito trap, né? Entendi. Talvez se a gente pesquisar isso aqui, pode ajudar também na hora de recuperar o documento. Mas, ó, a gente já tem uma noçãozinha do que usar lá, tá? Esse procedimento que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu vou colocar TI, vamos ver. TI, porque aí fica bem mais específico, né? Mosquito trap, Aedes. Vamos ver como é que indexaram aqui, né? Controle de instrumentação. Tá meio... Eu acho que o indexador mesmo vai ser o controle de mosquitos. Eu abri aqui o relatório para ver estratégia de busca e dos termos que a gente colocou não tem nenhum mesh, nem M-tree específico para armadilha, mas tem para o controle. E aí essa questão da armadilha a gente acabou colocando como um termo livre mesmo. Eu acho que por isso que não está aparecendo. Então, por exemplo, termo livre. Poderíamos colocar, se estivesse no documento, a gente pode colocar termo livre, né? Aqui nas palavras-chave do autor. Sabe aqui? A palavra-chave do autor, ela, quando existe o descritor do Dex, usa o descritor do Dex. Se não existe, poderia colocar aqui palavras livres, tudo bem? Mas assim, quando você tem um descritor Dex que existe, aí a gente prefere que você coloque o descritor do Dex. Mas poderia colocar como palavra livre também aqui em palavras-chave do autor, mas isso tem que estar no documento, tá? Senão a gente não coloca, tá? Bom, então eu vou colocar controle de mosquitos, era? De mosquitos. Controle de mosquitos. Esse é um descritor primário, né? Tá no título. E eu não colocaria instrumentação, eu colocaria métodos, que é o método de controle de mosquito. Que mais? E aqui, ó, é um descritor primário, ele tá no título, é o ponto focal do documento. Então, eu vou também colocar o quê? Aedes aegypti. Aedes aegypti. Aedes. Qual qualificador que eu vou colocar? Se eu ficar com dúvida, o que significa qual desses aspectos que eu quero colocar, eu venho aqui, clico nele e recebo aqui do Dex qual é a definição, tá bom? Ó. Não sei por que ele não apareceu direto no detalhes, mas
clica no detalhes e vai aparecer. Quando é que a gente usa o qualificador crescimento e desenvolvimento? Usado com micro-organismos, plantas e o período pós-natal de animais para crescimento e desenvolvimento. Inclui também o crescimento ou desenvolvimento pós-natal de órgãos ou partes anatômicas. Eu tô achando que não tá dentro, eu vou colocar sem qualificador, tudo bem? Quando não tem, a gente não usa. Então, eu vou colocar ele também como primário, tá? Esses dois descritores, a gente viu que são os principais, então eu vou deixar esses dois aqui. Claro que é possível a gente colocar mais descritores, mas aí vocês podem colocar descritores que podem ficar sem essa indicação de que é descritor primário. Aqui na PIE, quando vocês veem aqui, assunto principal, são justamente esses que estão com esta marcação aqui de primário, tudo bem? O sistema, o DEX, né, interno aqui do FAdmin, ele também faz sugestão de descritores, tá? Mas, ó, ele é um tipo de sugestão de descritores, ó, tá vendo? Que é leitura textual, léxica, não semântica. Por isso, muito cuidado com o uso dessas sugestões. Não é interpretação semântica. É uma interpretação léxica. Está escrito manga, ele vem aqui colocar manga, qualquer que seja a manga. Catarata, ele vai vir aqui e colocar catarata. Ele não sabe se está falando do acidente geográfico, se está falando da doença, tudo bem? Então, sempre muito cuidado com o uso dessas sugestões de descritores. Bom, o processo vocês entenderam, né? Leitura do documento. Geralmente, a gente vai ter título e objetivo como locais de busca de termos de descritores primários, e a leitura do resto do documento, não precisa ler tudo, mas assim, dá uma lida, é a leitura técnica, né? Sempre a primeira parte, você lê cada parágrafo até entender o que significa o documento, tá? Bom, vindo para cá. Voltando. Não vou colocar nenhum descritor aqui, porque a gente já fez a parte básica de colocar descritores. Então, vou vir aqui, revisão, ó, revisão sistemática. Nós não temos o tipo revisão sistemática rápida, mas é uma revisão sistemática, a gente seleciona aqui, tá bom? Se eu tenho dúvida do que é uma revisão sistemática ou qualquer outro tipo de documento que tipo de publicação que tem aqui na lista, clico sempre no cantinho e vejo qual é a definição, tá? Sempre clique aqui. Descritor pré-codificado. Então, esse documento aqui, ele tem sujeito de pesquisa? Sim. Cláudia, você falando, me ocorreu o seguinte, né? Você mencionou... Uma revisão de literatura, né? Na primeira fase, o que nós queremos, né? Você falou de organização das nossas pastinhas. Fêmea e macho. Acho que vai ter que colocar animais, viu? Dessa forma. E eu acho que abaixo tem um quadro uma forma de automação. Tem um quadro. Picos, ó. Isso, que aí a gente traz a população aqui. Então, seria o Aedes aegypti, dá né? Para se fazer por o indivíduo. Porque, como você percebe pelos nossos relatos, tô vendo aqui. Tá bagunçado, né? Falando curtamente e grossamente. Deixa eu colocar, então, vou colocar animais, tá? Animal. Se, por exemplo... Masculino e feminino. Animais, a gente sempre coloca o sexo, mas não coloca a idade. Se fosse um sujeito humano, aí eu colocaria humano, sexo, e também a faixa etária desses sujeitos, tá bom? No caso de animais, limita-se a qual é o tipo de animal e se é sexo masculino ou masculino. Meu marido está em reunião aqui, tá? Vocês já devem ter percebido. E o tipo de animal, ó, se fosse um modelo animal, a gente poderia escolher um desses aqui, tudo bem? E também períodos históricos, se é um artigo histórico. Infelizmente, essa faixa etária ficou aqui separada, tá? Mas tem que usar para humanos. Bom,
Aqui, um conceito, como é um estudo sobre o Aedes, então deixei só animais masculino e feminino. Se tivesse um alcance temporal, por exemplo, se fosse um artigo histórico, ou mesmo de um determinado período de vigência, tipo Plano Estratégico 2020-2025, colocaria aqui. Mas se é, porque o estudo foi feito de 1999 a, não sei, 2005, sei lá, qualquer número, tá? Não precisa colocar aqui, tudo bem? Porque todo estudo tem um determinado período de vigência e não é necessário colocar aqui. Só coloca se é artigo histórico ou se o documento tem alguma vigência, muitas vezes dita no título, tá? Indivíduo como tema, se o artigo for biográfico, que não vai ser o caso de vocês, eu acredito, em função do tipo de base. Região não DEX. Eu acho que vocês também não têm nesse documento aqui, tá? Mas o que poderia colocar? Se é em uma determinada região, um determinado estado, né? O DEX, ele possui até o nível país, mas não tem estado nem cidade, nem bairro, ou nem mesmo, sei lá, comunidade da Rocinha, que poderia ser um estudo feito na Rocinha, né? Poderia colocar aqui, tudo bem? Não tem? Não colocamos. A instituição também, se fosse um artigo histórico da instituição, e o número total de referências. Por ser um documento de revisão sistemática, é bom colocar a quantidade de referências. Aí a gente pode até chamar segundinho. Para a instituição. Aqui, passou. Organização deste N marketing. Passou. E aí, vingando, né, a organização experimentando isso, experienciando, a gente possa até promover 51, né? 51. 51. Pronto. Agora, texto completo. Você me mandou por documento. Deixa eu ver. Deixa eu baixar, né? Eu baixei? Não, né? Revisão rápida. Já. Então tá. Então, eu vou vir aqui e vou carregar o documento. Perdão, aqui. Documentos Brasil, né? Revisão rápida. Português. Se ele estivesse publicado no site do Desdecite, poderia colocar o link para lá, tudo bem? A única coisa que a gente normalmente vê em órgãos governamentais é que tem muita mudança de URL, porque muda o servidor, porque muda o site, ou o site ficou fora do ar, ou perda de conteúdos também. Então, às vezes, para órgãos governamentais, a gente pede a carga do documento se a instituição sabe que tem esse tipo de problema, tudo bem? Bom, seguindo em frente, biblioteca. É aqui que nós vamos colocar a informação do tipo de... Então, o nosso presidente doutrinário, ele faz uma adaptação. O tipo de coleção aqui na PIE, tá vendo aqui? Evidência, blá, blá, blá. Ó, só para eu te mostrar para vocês um exemplo. Eu vou abrir uma outra FIA de mim aqui. Se vocês quiserem ver como um registro é cadastrado, né? Vocês vêm aqui, ó. Esse aqui é o ID, tudo bem? Não basta somente a gente falar, eu quero a foto do e vocês dão uma olhadinha. Esse documento aqui está parecendo um documento monográfico, como um todo. Então, eu venho aqui, pego qualquer documento que eu sei que está num nível monográfico de fonte e posso substituir o ID. Se fosse uma parte, ou seja, um capítulo... Ai, caramba, eu dei copiar em vez de Ctrl+V. Segundinho. Aí, Ctrl+C de novo. Aí eu vou conseguir ver Ctrl+V agora. Substituir só o ID, tudo bem? Ó, esse aqui é aquele documento. Relato de diálogo deliberativo. Relato de diálogo deliberativo. Viram? Então, o que eu quero ver aqui? Eu quero ver como está classificado aquele documento. Viram aqui? Policy Dialogue. Como ele está com essa informação de Policy Dialogue, então, aqui ele foi classificado como Policy Dialogue, tá? Tá vendo aqui? Então, qual é a forma necessária? Vocês é que vão... Necessária não. Qual é a forma de classificação? Vocês é que sabem qual é a forma de classificação. Me parece que é um Rapid Review, esse documento aqui, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui, mantenho
um notepad aí só com essa classificação, para não ter o problema que eu estou tendo agora de conseguir copiar. Então, eu vou vir aqui e vou escrever, porque está mais fácil eu escrever. Rapid Review. Ok? Muito bem. Aqui é só isso que tem que colocar. Evento e projeto não tem. Se o documento fosse publicado, apresentado em algum evento anteriormente, colocaria essa informação. Se, aqui talvez vocês tenham, se é uma pesquisa desenvolvida dentro de um contexto de projeto, aí coloca aqui, nome do projeto, número do projeto e a instituição patrocinadora, no caso de haver agências de fomento, tudo bem? Nesse documento não encontrei nenhuma informação desse tipo. Tem? Não tem, né? Financiamento ou projeto? Não, não tem. Tá. Então, terminamos o registro, tá? Então, revisando nesta aba aqui, só se tiver informação de evento e projeto. Na aba Biblioteca, no campo Base de Dados, sempre tem que ser colocado qual é o cluster que ele deve aparecer, cluster de coleção. Se ela é uma Rapid Review, Policy Brief, Evidence Report, tá? Vocês vêm, mantenham um notepad já com esse tipo aqui, copia e cola, fica mais fácil para evitar erros de digitação. Parece que não, mas acontece bastante, tá bom? Então, aqui eu digitei porque, né, eu não faço isso diariamente, mas para quem vai fazer o registro diariamente, mantenha um notepad ali, copia e cola, que é mais fácil. Assim você não erra também, tá? Texto completo, então, faz a carga do documento. Indexação, eu vou parar por aqui, mas eu convido a Ludmila ou quem mais for fazer registro a participar de algumas sessões virtuais que a gente tem de capacitação. Até a próxima vai ser, ó, sessões virtuais. Aqui, indexação de documentos. Essa sessão aqui, ela é feita em espanhol, mas a próxima sessão vai ser em português, porque quem vai apresentar é uma brasileira, tá? Ó, a gente já fez, todo mês a gente tem uma sessão específica explicando como fazer a indexação. Talvez vocês conheçam esse documento aqui, foi com base em reuniões com vocês. A gente fez a indexação desse documento aqui. Um documento que foi selecionado foi sobre doença renal crônica, sobre estudos anatômicos, validação de questionário. Aqui foi uma argentina, aqui foi um chileno que apresentou. E a próxima vai ser sobre a associação de doenças, tá? No caso aqui, dengue, tudo bem? Então, como indexar um documento desse tipo? Quem vai apresentar, provavelmente a Adriana não sei se é o ERJ ou o FRJ, acho que é o FRJ. Tá? Então, estão convidadas aí. Quem for trabalhar com a indexação, é bom participar dessas sessões virtuais, tá? Uma vez ao mês, geralmente a última quinta-feira do mês. Mas tem o calendário aqui também, caso vocês tenham interesse em ver aqui, tá? Qual seria o horário? Meio-dia. 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 30 de setembro. Desculpa. Dessa vez vai ser 23. Só dessa vez, tá? 23. Tá, mas ó, você vê que sempre são as últimos finais de semana, ou as últimas quintas-feiras, só que dessa vez vai ser no 23, pela contagem das semanas aqui, tá? Tem não lembro mais o que era esse asterisco, depois tem que dar uma olhadinha, mas dessa vez é 23. Bom, então estão convidadas a participar, tá? Aqui a gente viu muito brevemente a análise técnica, né, de um documento e a indexação. Colocamos só da escritor primário, mas tem que colocar também secundários, tudo bem? Não coloquei, mas tem que colocar. Então, eu vou gravar como rascunho. Aqui apareceu, né, nos meus registros que eu criei, tá aparecendo aqui como rascunho. Então, eu posso vir aqui e agora dei uma geral, tá tudo ok? Então, eu posso publicar, tudo bem? Ludmila, você quer publicar o registro depois de revisar? Ou você quer, já que eu publique, você Ainda revisa? não. A gente ainda não pode publicar porque a gente tem que pedir autorização da área demandante primeiro. A gente pode deixar como rascunho? Pode, mas o importante é não deixar ad eternum, né? Por que eu tô falando isso?
a gente tem uma grande quantidade de documentos que estão com esse status de rascunho, tem alguns que estão até por anos. A gente vai fazer limpeza, né? Como gestor de base de dados, a gente tem que fazer uma limpeza. Uma hora a gente tem que ir lá e mudar o status para apagado, entendeu? Porque tem usuário que deixa largado, sabe? Então, por isso que, assim, no máximo em um mês, se possível, já façam a publicação do registro, tá? Para fazer a publicação é simples, só clica aqui. Revisou, publica. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a demonstração de como usar o sistema é essa. Não sei se vocês têm alguma dúvida, né? O processo não é complicado, mas ao mesmo tempo exige análise, sim, né? Não é um processo que se faz assim, ainda mais no começo, tá? No começo demora acho que umas meia horinha, porque tem a parte da leitura do documento, para poder indexar bem, até achar o descritor, tá? Se o artigo estiver difícil, a gente já pegou, eu fiz indexação por muitos anos, né? Tinha artigo que era tão difícil de entender, que às vezes a gente ficava uma manhã inteira para entender o artigo. Mas, conforme o tempo vai passando, você chega a fazer um registro, a parte de indexação em 15 minutos, porque até você ler, entender, achar descritor, porque leva um tempo conhecer o vocabulário, encontrar o descritor correto, usar a lógica de indexação correta, com os qualificadores corretos também, tá bom? Mas até que isso aconteça, leva um pouco de tempo, tá? Aqui, há muitos anos eu não estou fazendo mais indexação, mas na época que eu fazia indexação direta, eu fazia já em 15 minutos, é que agora já perdi o esquema. Mas assim, a lógica, o procedimento é esse que vocês viram aqui, tá bom? A qualquer momento vocês podem mandar dúvidas para a gente, mas aí manda. É até bom que mande num grupo que a gente tem, tá? Que chama rede-bvs, @googlegroups.com. Google Groups. Por que mandar neste grupo, né? Porque lá tem mais indexadores. Vocês podem mandar para a gente, bir.lilacs@parro.org. Podem mandar para a gente. Mas aí a gente pode não conseguir responder tão rápido, porque demanda análise do documento, tá bom? Em um grupo, outras pessoas podem ajudar a analisar o documento e nos apoiar na revisão da indexação ou qualquer outra dúvida, tá bom? Não precisa ter vergonha de mandar dúvidas, é importante que a gente tire todas as dúvidas quando a gente as tem, né? É melhor do que deixar, né, um documento com informação insuficiente, tá bom? Porque isso afeta na recuperação depois, tá bom? Então, fiquem à vontade para nos escrever. Se tiver alguma dúvida específica, pode escrever para mim também. Mas eu sugiro mandar para o bir.lilacs, porque nesse bir.lilacs, além de mim, Laís e Angélica também apoiam. Se vocês mandam para mim, eu apoio também, mas aí eu posso não apoiar tão rápido quanto as duas que fazem um atendimento mais rápido para a rede, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Só eu que falei, não sei se vocês ficaram com dúvidas, muito complicado. Queria ouvir um pouquinho vocês. Eu tenho só uma duvidazinha aqui em relação ao código da instituição. Eu não vi você botando o código da nossa instituição. Passou batido? Você botou e eu não prestei atenção? Sueli, o microfone tá fechado. Eu fechei um pouquinho por causa da reunião do meu marido, mas eu vou abrir de novo. Decite, o código de vocês é... Esse aqui não, né? Vocês não têm código ainda, será? A gente tem código, mas eu esqueci. É até da Coev, se não me engano. Coev, tá. Como chama Coev por extenso? Coordenação... Coordenação de evidências. Evidências, então, vamos ver. Aqui sim. Achou? Achei. Então, esse é o código de vocês. Quando eu for criar os códigos, os usuários para vocês, vocês não têm ainda nenhum usuário, não, né?
Eu tenho, só que se puder refazer para mim, porque eu perdi a senha e, enfim. É a Ludmila? Eu tenho também, Sueli. Ó, Ludmila, tá. Ludmila tem usuário, vou reenviar, então, a ativação de e-mail, tá? Então, o que você tem que fazer? Abre seu e-mail, vê se não foi lá no spam, porque é um e-mail automático, pode ter ido no seu spam. Fernanda, né? Fernanda, você está acessando? Você sabe seu login e senha? Sei, Fernanda.cunha. Eu consegui acessar a plataforma aqui. Ah, então tá, você sabe sua senha, né? Então tá bom. Isso, eu tentei aqui, deu certo. Essa mesma plataforma que você tá, FI. Maravilha. Bom, eu acho que é isso. Falei tudo, mandei o e-mail de ativação para a Ludmila e nós ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? A gente já está no horário também, né? Aí vou só tirar uma fotinha com vocês. Ludmila, você consegue abrir sua câmera? Não. Minha câmera está com defeito. Ah, então vamos. Tá bom, vamos tirar um sorriso. Bom, eu vou mandar para vocês a gravação dessa sessão, tá? E manda a fotinha também. Obrigada pela participação, gente. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá bom? Tchau, tchau, gente. Sueli, muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Até mais. Obrigada, Sueli. Foi ótimo.